nosso meio, talvez muitos distorcem um pouco a questão do chamado, né? E que às vezes nós não conseguimos muito reparar. Às vezes traz algum prejuízo nessa ideia do chamado. Porque, em geral, quando nós falamos sobre o chamado e a vocação, né, nós realmente nós nos referimos talvez ao chamado missionário, ao chamado ao pastorado, né? E, na realidade, o chamado e a vocação ela é muito ampla. E é o chamado da igreja. Deus chama a igreja, Deus convoca o seu povo para serem usados por Deus como instrumentos dele nas suas mãos. Não apenas o chamado pastoral, missionário de quem vai, né? E nesse contexto assim. Mas o chamado, ele é individual, pessoal de cada um de nós. Cada um aqui, chamado e vocacionado por Deus. Dr. Gordon, né, durante anos, fundador do Hospital Evangélico de Rio Verde, ele, contando seu testemunho, ele dizia o seguinte, que não se sentia chamado para ser um missionário. Ele não sentia esse chamado específico. Ele era apenas um médico. Ele era apenas um médico. Mas um dia ele viu um pregador afirmar o seguinte, que Deus quer usar cada um de nós com os nossos dons e com os nossos talentos. Com os dons e talentos que Deus deu. E quando ele ouve essa mensagem, que Deus poderia usá-lo com os dons e os talentos que Deus deu a ele, então ele compreendeu o chamado de Deus. E lá no ano de 1920, ele então vai para a terra do sudoeste de Goiás. Quando nem Goiânia existia, quando nem Brasília existia ainda. Ele se estabelece lá e nós sabemos o trabalho realizado por este irmão. E a ideia é, o que você tem nas suas mãos? Quais são os seus dons e talentos? O que Deus tem colocado nas suas mãos para você servi-lo, para você honrá-lo? O que é que está nas suas mãos? Qual é o currículo que você carrega para poder servir ao Senhor? O profeta Elias, quando ele se encontra com a viúva de Sarepta, ele só tinha um punhado de farinha. Mas daquele pouco que ela possuía, Deus multiplicou os recursos, sustentou ela, sustentou o profeta que estava com ela. Então Deus vai usar aquilo que nós temos em nossas mãos. Deus vai usar aquilo que nós somos para a glória dele mesmo, para louvor dele mesmo. Mas quando nós dispormos o nosso coração para buscá-lo, para servi-lo, para doar a nossa vida a ele, doar a nossa vida. Neste texto, Abraão é convocado por Deus para uma obra que Deus queria que Abraão fizesse. Abraão é chamado e Deus deseja fazer com Abraão, não é talvez um chamado, não é para o sacerdócio nem para o pastorado, mas Deus chama Abraão aqui especificamente para uma missão que iria muito além da sua imaginação. E o próprio Abraão, posteriormente, ele vai trazer o seu dízimo e a sua oferta nessa compreensão, o texto que nós lemos na liturgia. Abraão foi chamado por Deus, não apenas para ser um religioso no sentido da palavra, desse chamamento, mas apesar da sua missão, apesar ou como qualquer outra profissão que nós tenhamos, nós somos chamados também por Deus. E toda área que nós atuamos, seja qual área você atua, da mesma forma como Abraão foi chamado com uma missão específica, qualquer área onde você atua, é uma missão de Deus, e ela é espiritual.
ela é espiritual. Dar aula é espiritual. Trabalhar no comércio é espiritual. Tudo que nós fazemos na nossa vida é espiritual. Então Deus chama Abraão para uma missão que Ele ia dar para Abraão. Então, se nós como cristãos, podemos exercer várias profissões. Certamente, nessa noite nós estamos aqui entre irmãos que exercem profissões diferentes umas das outras. Só que nós temos apenas uma vocação só. Todos nós somos vocacionados para sermos embaixadores de Cristo por onde formos, ou onde o Senhor nos plantou. No trabalho, na vida profissional que Deus está te dando, na vida acadêmica. Ah, pastor, eu não tenho uma profissão, mas aonde Deus te levar, você tem algo em comum conosco, que é a vocação, o chamado de Deus na sua vida para uma grande missão, e era uma missão espiritual. Então nós fomos criados com o único propósito de glorificar a Deus, de satisfazê-lo, de honrá-lo, de agradá-lo. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado. Então não importa se em Caldas, se em Marzagão, em Corumbaíba, não importa se dentro de uma universidade, ou dentro de um comércio, ou por onde quer que nós saiamos, não importa, porque a vocação já foi feita a cada um de nós, e agora nós precisamos de entender que esta é uma obra que Deus nos presenteou para que nós possamos cumpri-la. Eu gostaria de tirar algumas lições desse texto conhecido de nós aqui. Esse texto que nós já conhecemos, e é bem falado, né, quando trata sobre o chamado ministerial. E alguns pontos importantes para nós nessa noite, sobre o chamado de Deus para nós. Quando você olha aqui no versículo de número 1, diz assim: disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, o chamado para nós aqui, parece que não tem um destino muito certo, não é? Não tem um local muito certo. Nos faz lembrar da carta aos Filipenses. Paulo, com um projeto nas mãos, todo estabelecido, eu vou para tal lugar, para a Ásia, não era? Eu vou para tal lugar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e o navio que nós vamos pegar é aqui, o braço do mar é esse. Paulo estava tudo certo. Mas antes disso acontecer, Deus se revela a ele naquela noite e fala assim: olha, abandona esse projeto, porque você vai para outro lugar. Passa a Macedônia, vai para a Europa. Então, o chamado de Deus, às vezes para nós, não tem um destino certo, para nós. Mas você pode ter certeza que está muito claro na cabeça de Deus, na mente dele, aonde ou onde Ele vai te usar. Está muito claro para Deus. Nós não sabemos. Às vezes nós temos uma direção. Nós temos uma ideia. Só que no coração de Deus, Ele sabe muito bem como Ele vai usar a sua vida. Sai da tua terra, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Talvez seria mais fácil se Deus tivesse dito para Abraão assim: olha, a terra para onde você vai é assim, assim, assim por diante. A terra que você vai habitar, ela é assim, a terra ela é assim, assim por diante. Mas Deus não disse isso para ele. Hoje em dia, quando você fala sobre o trabalho, você vai conhecer, né? Você vai conhecer qual é o local, né?
isso é muito claro quando trabalho transcultural. Trabalho transcultural, você vai conhecer a tribo ou o povo que você vai trabalhar. Então você faz várias visitas ao local, você fica sabendo e assim por diante. Para você dominar tudo que precisa ser dominado, a língua, costume, cultura, e vai indo. Lembro do pastor João Batista, ele, lá atrás, no Ibel, ele falava, olha, eu vou para Moçambique. E ele se preparou, vai. E os anos passaram, saiu do Ibel, os anos passaram, Moçambique na cabeça. Ele foi para o seminário, quando chegou no seminário formou, teve um tempo trabalhando com os povos ciganos. Hoje ele está na onde? Senegal. Somente Deus sabe o lugar onde Ele vai usar a sua vida. Na cabeça de Deus está muito claro, é por isso que a gente confia nele. Na mente de Deus está muito claro o lugar onde Ele vai usar a nossa vida. Porque Ele é Deus soberano, que conhece todas as coisas e sustenta a nossa vida em todas as áreas. Deus não dá um endereço final para Abraão, mas o que Deus faz é: Abraão, siga, obedeça esta ordem. Então, ele é convidado a seguir um roteiro que somente Deus sabia, um destino que somente Deus sabia. Sabe como nós chamamos isso? Trilha da fé, caminho da fé. O caminho da fé é quando nós nos lançamos aos cuidados de Deus. Caminho da fé é quando nós dispomos a nossa vida e falamos: Deus, eis-me aqui, usa-me. Abraão, ele apenas confiou em Deus, e ele aceitou esse convite, e seguiu esse roteiro, que ele não conhecia, mas sabia que quem estava chamando era fiel, e iria cumprir na vida dele essas promessas, e ele confiou em Deus. É a trilha da fé, é o caminho da obediência. O chamado desafia Abraão a depender de uma provisão diária, de uma provisão e de um cuidado único de um Deus soberano. Ele não sabe que o aguarda no futuro, ele não sabe o que o espera lá na frente, mas ele sabe em quem ele pode confiar, em quem ele pode depositar o seu futuro. Eu sei em quem tenho crido. Não é isso que o hino diz? Não é isso que Paulo diz? Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Guarde isso no seu coração. Você não sabe onde, mas Deus já tem tudo escrito a seu respeito para usar a tua vida. Confie nele. Deus já tem tudo certo a seu respeito. Então, ouça e siga o roteiro dele. Seja fiel ao Senhor, que Ele guardará a tua vida até aquele dia. Segunda lição que a gente pode tirar desse texto, desse chamado de Abraão. Aqui o chamado, ele segue sempre a questão da promessa. Deus sempre tem promessas para nós. Deus sempre tem o seu cuidado sobre nós. Não há nada que Deus faça na nossa vida que Ele não esteja rodeando a nossa vida com as suas promessas, com os seus cuidados, com o seu amparo. E aqui ele diz o seguinte, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler juntos? 12, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Ter as promessas de Deus sobre a nossa vida não significa que nós não teremos uma vida cheia de lutas, de dificuldades, de batalhas.
Na caminhada que Abraão empreende, a primeira experiência dele na terra prometida, no capítulo 12, versículo 10 aqui, olha só o versículo 10, o que diz o versículo 10. Na primeira caminhada de Abraão, ouviu a voz do Senhor, e ele começa a ir, versículo 10 diz, havia o quê? Fome naquela terra. Logo na primeira caminhada, logo na primeira decisão do seu coração, ele vai passar aqui, por uma terra que tem fome. É uma estrada difícil, é uma estrada complicada, apertada. Estava lendo um pouco sobre a carta aos Filipenses, desse livro que nós estamos expondo na igreja, e fico pensando o seguinte: o apóstolo Paulo, pelo menos umas 15, assim que deu para a gente estudar, que olhando o texto, você vê pelo menos na vida do apóstolo Paulo, tantas coisas que o fizeram, talvez, situações que poderia fazer ele desistir do ministério. Foi preso, foi açoitado, né? Passou por dificuldades. Ele mesmo falou que sei momento onde passo fome. Foi perseguido. E ele passou por várias circunstâncias da sua vida. Talvez se fosse qualquer um de nós, falasse assim, não, isso não é para nós, isso não é de Deus. Porque a gente entende que as coisas são só de Deus quando as portas se abrem. Quando as portas se abrem. Na primeira dificuldade a gente fala, não, isso não é de Deus. A gente não percebe que o Deus que nos chama não nos livra, muitas vezes, da tribulação. Mas Ele nos livra não livra mas nos livra na própria tribulação. Quando Jó estava orando, já estava curado? Não. Ele começa a orar, abençoar os seus amigos ali. E depois Deus restitui na vida dele. Então, nós devemos compreender que há promessas também para nós, da presença de Deus, do cuidado dEle, do amparo dEle na nossa vida. O que nos mantém nesse caminho? O que é que nos mantém no ministério? O que é que nos mantém nesse chamado que Deus deu a cada um de nós nessa vocação? No seu trabalho é difícil. Na sua vida diária é difícil. No seu dia a dia é complicado. Há lutas. E talvez você é tentado a pensar que lá no seu trabalho, no seu local de convivência, durante a semana toda, ali não é um ministério que Deus te deu, é sim um ministério que Deus te deu. Ali é o lugar que Deus te colocou. E é o lugar onde Deus vai usar a sua vida, para a glória dEle, para a edificação da sua vida. Às vezes a gente acha que ministério é somente o do pastor, o do missionário. Está errado. Deus te deu um ministério para desenvolver no lugar onde você trabalha, onde você estuda, com quem você se relaciona. Deus te deu um ministério nas suas mãos. E você precisa encarar a sua vida como um grande chamado de Deus. E encarar os problemas, encarar as dificuldades do local, do ambiente, na perspectiva de um Deus que tem promessas para nós, de fidelidade, de cuidado, de amparo, de sustento, de mostrar quem Ele é. E através da sua vida, Ele ser honrado, servido, glorificado. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós fomos parar na família onde paramos. Na cidade onde estamos, com as qualificações que nós temos. Deus quer honrar você. Deus quer abençoar a sua vida. E como é que nós nos mantemos nesse caminho? Justamente com a convicção
de quem anda por este caminho, ele não erra. Deus fez a promessa. Ele não volta atrás. E é Ele quem vai sustentar a nossa vida nessa caminhada. É Ele. Deus fez a promessa para Abraão. E Deus sustentou Abraão nessa caminhada. O texto nos ensina que a responsabilidade do cuidado, a responsabilidade do amparo, a responsabilidade de tudo aquilo que nós precisamos para viver nessa vida, não é de nós. Embora você se preparou para tudo, você trabalha, você se esforça, embora você levante cedo, durma tarde, apesar de tudo isso, você precisa entender que tudo isso é em vão, se você não entender que todas essas coisas vêm de Deus, vêm do cuidado de Deus. Não é isso que o salmista diz? Não adianta levantar cedo, dormir tarde, se você não entender que quem cuida da cidade é o Senhor, que quem cuida da sua vida é o Senhor. Então, aquele que tem toda a responsabilidade, o cuidado, é aquele quem fez a promessa, e ele é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Deus quer usar a sua vida, e Ele quer usar a sua vida do jeito e da forma que Ele te criou, com os seus dons e com os seus talentos. Terceiro princípio, e talvez lição para nós nessa noite desse texto: o chamado de Deus, o chamado aqui não apenas é para abençoar a nossa vida, mas quando Deus chama cada um de nós, a perspectiva de Deus é nos abençoar e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. O versículo de número 2, ele está dizendo para nós aqui: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, se tu uma bênção. Deus queria abençoar todas as famílias da terra através de quem? Através de Abraão. Esse é o princípio de Deus. Ele abençoa a nossa vida e abençoa todos aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas são abençoadas através da nossa vida, através da bênção de Deus que está sobre a nossa vida. Então este era o plano para Abraão. Abraão estava talvez aqui numa zona de conforto, tranquilo. Mas Deus tira Abraão daquela situação confortável e o coloca numa vocação. E essa vocação é o que dá sentido à vida de Abraão. Essa vocação é o que faz dele quem ele foi, esse homem de fé. A vocação de Deus na nossa vida, irmãos, dá sentido àquilo que nós somos. Dá sentido para nós. Porque se não fosse essa vocação, esse chamado de Deus, nada nessa vida faz sentido. Ganhar dinheiro, trabalhar, dormir tarde, se alegrar com as pessoas, só isso. Isso não dá sentido para ninguém. Pelo contrário, cria uma grande desilusão no coração, um vazio enorme. Pessoas que abandonam Deus, ou que não reconhecem Deus como Senhor das suas vidas, eles se frustram com as riquezas dessa terra, se frustram com as propostas dessa terra. Quando nós temos a vocação e o chamado de Deus, isso dá sentido à nossa vida. Saber que nós estamos aqui com uma missão de ser bênção na vida das pessoas. Ser bênção. Porque eu já sou abençoado por Deus. A bênção de Deus está sobre nós. E por onde nós formos, nós podemos abençoar outras pessoas. De ti farei uma grande nação. Abençoarei as pessoas. Todas as famílias da terra serão abençoadas.
Então, é um chamado aqui, não apenas para nós, mas é um chamado também para os outros. E esse chamado aqui não é para o nosso bem, no sentido de nós termos uma projeção pessoal. Esse chamado aqui não é um chamado para a gente ganhar dinheiro. Esse chamado aqui não é para se dar bem na vida. Mas é um chamado para abençoar, para repartir, compartilhar. Sai da tua terra, sai do conforto, saia dessa zona de estabilidade, larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha só, de ti farei uma grande nação. Que bênção, de promessa. Uma outra lição que nós podemos tirar da vida de Abraão é que esse chamado de Abraão acontece aos 75 anos de idade. 75 anos de idade. Quantos anos você tem? Abraão foi chamado com 75 anos. Ele não era um jovem. Nesse sentido, para Deus não existe chamado tardio. Não existe. Não existe idade, vocação não tem idade, vocação tem um tempo certo, momento certo. O convite, a obediência e vocação aqui deve ser aceito na hora que esse convite chegar até você. Não pode ser protelado, não pode ser prorrogado. Esse convite chega no momento exato. Deus te chama no momento melhor da tua vida. Seja a idade que for, você precisa apenas responder a esse chamado. Se Deus fala contigo, é melhor atender. É melhor percorrer, correr e desenvolver essa vocação que Ele deu. Porque tudo aquilo que você conquistou até hoje, tudo, pensa em tudo que você já conquistou, de conhecimento, tudo que você já adquiriu de conhecimento, tudo que você sabe fazer, tudo que você entende, compreende, manipula, tudo, ele pode ser usado quando colocado nas mãos de Deus. Pode ser usado quando confiado nas mãos de Deus. Então, coloque o seu conhecimento, coloque a sua capacidade, coloque os seus dons e talentos nas mãos daquele que pode lapidar e usar para a glória dele. Há pessoas que são excelentes profissionais lá fora. Excelentes. Fazem a empresa dele crescer. Fazem a empresa ser projetada e assim por diante. Mas parece que quando chega na igreja ele murcha. Parece que quando chega na igreja, ele não usa nada disso que ele usa lá no trabalho, ou no local onde ele serve lá, onde ele ganha seu salário. Parece que quando chega na igreja, murcha. Está errado. Deus te deu um talento, não foi só para usar lá fora, mas foi para aplicar no reino de Deus. Então veja se você não está sendo negligente com isso. Deus vai requerer de você esse dom e esse talento, essa capacidade que não é tua, é presente de Deus, para que você possa usar para a glória dele. Não deixe isso apagado dentro da igreja, dentro do reino, porque se nós formos falar a verdade, você foi criado, foi para esse reino, não foi para o seu trabalho. O trabalho é o lugar onde você vai desenvolver o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação. Mas em primeiro lugar, Deus te chamou para Ele, para glorificar o nome dEle. E você vai fazer isso por onde você for, trabalho, casa, sua família, assim por diante. Não inverta os papéis, porque senão nós vamos viver uma vida sem sentido. E aí quando nós chegamos na igreja, murchamos, porque já estamos cansados.
porque já estamos sobrecarregados, e a igreja é uma coisa a mais, se torna um peso, porque eu inverti o papel, porque eu inverti a fonte de energia que eu deveria aplicar antes. Eu estou colocando uma fonte de energia no lugar errado, que não vai me dar resultado no sentido espiritual, paz no coração, paz na alma, fortalecimento, significado para a vida. Você quer ter significado para a sua vida? Aplique toda a sua energia, sua força na obra do Senhor. E você colherá os resultados disso. Como diz o texto lá dos mandamentos: ama o Senhor com todo o teu entendimento, com toda a força que há em ti, com toda a força. Faça isso. Comece a pensar nessa perspectiva. Você vai ver o tanto que você vai ter prazer, significado, por onde você for. Deus vai derramar sobre a tua vida mais graça ainda, quando você colocar as coisas na ordem certa, as prioridades na ordem certa, e você vai entender que não tem idade, não tem tempo, é a hora que Deus te chamar, você vai aplicar toda a força para o reino do Senhor. Queridos, quinto e último lugar. É interessante que o texto vai dizendo que Abraão parte, Abraão ouve e obedece, leva com ele Ló, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, versículo 5, e vai descrevendo o texto aqui. Lá no versículo de número 7 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão o quê? Um altar. Depois no versículo 8 diz assim: passando dali para o monte do oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali ele também fez o quê? Edificou um altar. Quando Abraão chega à terra prometida, a primeira coisa que ele faz é edificar um altar. Ele faz o seu primeiro culto, ali edificou ele um altar ao Senhor. Em seguida, outro altar. Ele entendia que antes de qualquer coisa, o mais importante era o seu relacionamento com Deus. Com Deus. O grande chamado é para nós termos esse relacionamento com Deus. O grande chamado, o maior chamado da nossa vida é para nós termos um relacionamento com Deus. Nós não podemos negligenciar o nosso relacionamento com Deus. Antes de você proclamar aos quatro cantos do mundo que Ele é Senhor, proclame isso no teu coração, um relacionamento com Deus. Ele é Senhor da minha vida. Ele é meu Deus. Levante altares. Era costume dos patriarcas levantar construções, sacrificarem animais, trazerem oferendas. Deus ordena a Jacó, em Gênesis 35, que faça um altar. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão. Então, trata-se de uma exigência divina. Não é uma invenção meramente religiosa, humana. Mas aqui é um imperativo para nós, sagrado. Deus ordena que Jacó providencie um altar. Altares fazem parte do culto do Velho Testamento. Altar faz parte do culto do povo de Deus. Adoradores constroem altares. Adoradores, eles praticam esse relacionamento com Deus. E é uma prática que nós vemos na vida de Abraão, de Isaac e também de Jacó.
Agora, a ideia de altares nos traz elementos que nós podemos entender que são importantes para o culto ainda hoje. Levantar altar exige tempo de cada um de nós. Exige tempo. Engajamento pessoal. Levantar altar exige nós rompermos com atividades normais do dia a dia para colocar a nossa atenção em Deus. Ah, não dá tempo. Dá. Dá sim. Dá muito tempo. Então, envolve tempo, dias atarefados, agenda cheia, cheia de compromisso. É fácil da gente não ter tempo para Deus. É ou não é? É. Não ter tempo para Deus. Não ter tempo de estar perto de Deus. Nós estamos muito ocupados com tantas coisas. Então nós não encontramos tempo para gastar, investir com Deus. Altares são atos que são atos públicos. Não apenas exigem tempo, mas construir altar é ato público. Aqui, quando nós vemos na vida de Jacó, os altares eram construídos ao ar livre. As pessoas construíam o altar ao ar livre. Os altares significam e mostram para as pessoas o testemunho do Deus que nós servimos. Quando as pessoas passavam por ali, eles viam que aquele altar construído era construído a Yahvé, proclamando Deus nas suas vidas. Altares mostram para nós que a nossa fé não é uma fé escondida ou privativa, mas é uma fé que é pública e ela pode se tornar conhecida de todos os homens. E é por isso que nós publicamos a fé aqui. Nós chamamos de pública, profissão de fé. Quando essa fé se torna pública às pessoas. Quando todos podem olhar para nós e falar assim, olha, aquele ali, aquela ali, ela serve a Deus. Construir altares nos obriga a abandonar os deuses. Construir altares nos obriga a deixar as idolatrias, os deuses fora do nosso coração. O texto de Gênesis 35:2, onde Jacó constrói altar, ele afirma que recebeu essa ordem de Deus para construir o altar. Então Jacó toma esses atos aqui, de Gênesis 35. E então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos, que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então essa é uma afirmação incisiva e direta. A maioria aqui dos servos deles vinham de outras culturas, culturas pagãs, politeístas, um sincretismo religioso, trazia crendices das suas religiões e assim por diante. Então, ao construir um altar a Yahvé, Jacó, então, ele centraliza e ele orienta a espiritualidade da sua família. E ele, então, diz o seguinte: Yahvé e não outro Deus deve ser adorado. Somente Yahvé. Construir altares. Momentos importantes para nós. Construir altares, queridos, é expressão de gratidão no nosso coração. Construa altares na sua vida, porque é uma expressão de gratidão a Deus, baseado também na vida de Jacó. Diz o texto de Gênesis 35:7, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. E esse altar edificado aqui, Jacó expressa a gratidão que ele trazia no seu coração. Ele transforma a sua gratidão em testemunho. Ele transforma a sua gratidão em testificar que Deus é bom.
Porque as pessoas ouvem o relato, depois de 20 anos que ele construiu aquele altar, as pessoas vão ouvir ainda o relato daquele lugar, 20 anos, e nós vamos perceber que Deus se revelou a ele naquele lugar. É uma forma, quando nós construímos os altares, é dizer para Deus: Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Construir altar quer dizer: Pai, eu quero renovar novamente a minha aliança com o Senhor. E nós sabemos ali que Jacó, naquele lugar, o nome dele mudou de Jacó para Israel. As promessas que Deus faz a Jacó já havia sido dita antes, lá em Gênesis 35, versículo 9 e 10. As bênçãos e as promessas que Deus promete a ele já foram ditas antes, não há nada de novo. Agora, o que nós podemos tirar aqui, nesse momento da vida de Jacó, em Gênesis 35, é que Deus está lembrando ele que era fundamental para a sua vida um altar para ele relembrar, para nunca esquecer quem ele foi. Queridos, construir altar é renovar a nossa fé em Cristo, é reafirmar o Deus que nós estamos servindo. Construir altar é evocar a presença de Deus na nossa vida agitada, na nossa vida corrida. Levantar altar para o Senhor é nós pararmos e não permitirmos que nada roube de nós a percepção que existe um Deus que transita em toda a nossa história. Construir altares. Chamado de Deus para a vida de Abraão consiste justamente de ele entender esse chamado, dele poder confiar em Deus a sua vida. Consiste dele entender que não apenas o chamado é para uma pessoa nova, jovem, mas ele com 75 anos, ele ouve o chamado, e o desejo dele é de obedecer, para ser bênção na vida de pessoas, sabendo que Deus tem promessa para a sua vida, sabendo que Deus cuidará dele, porque aquele que promete é fiel e tinha o lugar correto para onde ele ia. E a minha pergunta para você nessa noite é: como é que você está? E o que você tem nas suas mãos nessa noite? Quais são os seus dons e talentos? Deus quer usar a sua vida. Deus quer contar com todos os seus talentos, sua compreensão, seu conhecimento, com tudo aquilo que você tem, no seu trabalho, na sua escola, restaurante, sei lá onde você trabalha, é envolvido durante a semana, com seus amigos, no seu lazer, nas diversas profissões que cada um de nós aqui possui. Deus quer a sua vida, e Deus quer contar com ela, e Deus quer transformar e abençoar pessoas através de você. Eu queria orar por você nesse instante, queria orar para você que quer nessa noite dedicar a sua vida ao Senhor, dedicar a sua vida ao trabalho do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos e pudesse agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus pela vida que você tem recebido dEle. Agradeça a Deus pelo chamado que Ele fez, pelo conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, a transformação que Ele fez na sua vida através do Evangelho. Quantos aqui foram criados em lares evangélicos? Ouviram a mensagem desde pequenos. Outros que foram convidados por amigos e que conheceram a Cristo. Como você está nessa noite? Deus quer usar a sua vida para a glória dEle. Pai,
Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa noite, pela vida de cada um dos irmãos que aqui está. Obrigado, Deus, porque podemos nessa noite ler a Tua palavra e extrair dela, Deus, princípios importantes, fundamentais para a nossa vida, para a nossa alma, Pai. Obrigado, Deus, pelo chamado que o Senhor fez e faz a cada um de nós nessa noite. Se há porventura, Deus, irmãos e irmãs aqui neste lugar, que desejam servir ao Senhor, que desejam entregar a sua vida ao Senhor, no trabalho do Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa revesti-los com poder e graça nessa noite, fortalecendo, Deus, a sua vida para o trabalho que o Senhor tem chamado. Nós agradecemos porque cada um de nós aqui, Senhor, já fomos chamados pelo Senhor e vocacionados, mas talvez há alguém ainda, Pai, que esteja desanimado, esteja, Deus, com o foco errado. E nessa noite nós pedimos ao Senhor que o Senhor restaure em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, possa renovar, ó Pai, a fé, animar o coração, a mente, ó Deus, transformar pelo poder do Santo Espírito que habita em nós. Nós pedimos ao Senhor, Pai, use poderosamente cada um dos irmãos que aqui está. Use cada família para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Renove a nossa fé a cada instante, Pai. Renove a nossa vida a cada momento. Nos ajude, Deus, na caminhada do dia a dia, Deus, a levantar altares ao Senhor. Momentos, ó Deus, onde podemos fazer desses momentos os marcos nas nossas vidas, de consagração ao Senhor, de compromisso contigo, de fidelidade contigo, Pai. Permita com que cada um de nós possamos confiar no Senhor, depositando a nossa vida, Deus, nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor, ó Pai, tem promessas para nós. Que o Senhor, ó Deus, é quem provê tudo o que nós necessitamos para a caminhada com o Senhor, para essa caminhada na fé, em nome de Jesus. Há pessoas, ó Deus, que estão com problemas, com dificuldades, com lutas, nos lugares, ó Deus, por onde o Senhor tem colocado, que o Senhor possa colocar a Tua mão de poder, ó Pai, e usá-las para a glória do Senhor. Abençoe cada um na sua vida profissional, no seu trabalho, no dia a dia, Senhor. Tome nas Tuas mãos, sustente a fé, renove, Senhor, em nome de Cristo. Repreenda a ação de Satanás, repreenda, Deus, a ingerência do inimigo. Tudo aquilo que é contrário, Deus, à Tua palavra, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus. Que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas, que ele não tenha poder sobre a nossa mente, que não tenha poder, ó Deus, sobre tudo aquilo, ó Deus, que a Tua palavra diz que nós somos filhos, chamados, vocacionados para pregar as boas novas. Anime o coração e renove, Senhor. Restaure, Pai, em nome de Jesus. É o que nós pedimos ao Senhor nesta noite, Pai. Os irmãos, as famílias aqui presentes neste lugar. Irmãos que estão talvez longe, ouvindo, escutando esta mensagem também. Que o Senhor alcance cada um poderosamente, Pai. Alcance a Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Que a Tua igreja continue, Deus, sendo sal, sendo luz, por onde quer que for, em nome de Jesus. Oh Deus, tome conta de nós, Senhor. Nós somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. E a nossa vida só tem sentido se o Senhor, ó Pai, usar cada um de nós para a glória do Teu nome. Nós pedimos a Tua bênção nessa noite. Nós pedimos o Teu cuidado sobre nós, em nome de Jesus. Amém.